Ele fez de novo. Eu sou do senhor Champions. Ele fez de novo. O pé responde ao coração. Mais uma vez. Cristiano de bicicleta, minha nossa. Ele vence, vence e vence. Bom dia, boa tarde, boa noite pra você que tá chegando aqui no canal Em Cima do Muro. Hoje vamos reagir a mais um vídeo do VSR e dessa vez comentando um pouco sobre Neymar. Parece que o assunto repercutiu um pouco o fato do Neymar chegar numa entrevista pós-jogo, um empate pífio contra o Fluminense, e dizer que sua não convocação foi devido à escolha técnica e não no sentido de que ele não está apto realmente a voltar para a seleção. Eu entendo que alguns influencers, algumas pessoas interpretaram essa fala do Neymar no sentido de talvez mais positivo para o jogador, de que ele entende que ainda não está no seu ápice técnico para poder voltar para a seleção, mas sei lá, cara, eu conheço o Neymar há tanto tempo que meio que já dá para entender que não foi nesse sentido que ele diz dizer que foi uma escolha técnica. Só quis dizer mesmo que o Ancelotti não o quis levar. Porque se ele reconhecesse que ele tá com uma ausência de porte físico, ausência de... assim como eu posso explicar? Uma ausência dele mesmo. Neymar não é ele mesmo há muito tempo. Então, se ele só tivesse total consciência disso, ele chegaria na entrevista e fala: cara, eu ainda não estou bem, não me sinto realmente preparado para voltar para a seleção, porque ainda aqui no Santos ainda não consegui realizar o meu grande desejo de fazer grandes partidas, grandes atuações e trazer a vitória para o time. Até o momento, o projeto Neymar no Santos tem sido um fracasso e talvez eu possa usar esse vídeo um pouco para descarregar toda essa energia que eu tenho acumulada desse jogo de Santos e Fluminense, que eu optei ontem por não fazer um vídeo sobre isso, mas talvez este seja o momento. É agora ou nunca. Queria falar aqui nesse vídeo sobre uma repercussão da frase que o Neymar disse ontem, depois do 0-0 de Santos e Fluminense. Santos e Fluminense se enfrentaram na Vila Belmiro, jogo da rodada 22 do Campeonato Brasileiro, e depois do jogo, o Neymar, ao ser perguntado lá pela reportagem do Sport TV, ou da Globo, um dos dois, das organizações Globo, o Neymar falou sobre a não convocação dele para a seleção brasileira, né? O Ancelotti convocou a seleção no dia 25 e na lista não estava, na lista definitiva de 25 nomes, que acabaram virando 24 nomes depois do corte do Alexandre, não estava o nome do Neymar. E aí, quando foi perguntado, o Neymar falou isso aqui, que está nessa arte lá da TNT Esportes, que ele diz: foi pura opção técnica a não convocação. Ele dizendo que foi uma decisão do treinador e que ele respeita a decisão do treinador. Ele basicamente falou assim: eu não fui convocado porque tecnicamente o Ancelotti entendeu que eu não deveria estar entre as listas. Isso foi a leitura, a percepção que o Neymar teve por não ser chamado, por não estar na lista de convocação, e o Neymar não esconde e tem falado sobre isso, que é um grande desejo ele voltar a ser chamado para a seleção brasileira. Cara, esse tipo de declaração do Neymar, esse tipo de interpretação que ele deixa... Ele tentou ser conclusivo, mas acaba sendo um pouco deixando em aberto, que... dizer assim que foi por escolha, opção ou escolha do técnico, e não o sentido de que tá faltando um pouco de futebol da parte dele, eu vejo um pouco de... eu não diria irresponsabilidade, mas eu acho que o Neymar tá um pouquinho sem noção da realidade mesmo do seu futebol. Eu acho que o Neymar não entendeu ainda que ele não consegue literalmente fazer o que ele fazia pela seleção antigamente, dada toda essa situação que acontece no Santos. O Neymar, por mais que tenha o seu diferencial de futebol, cara, é que tem muita coisa que envolve esse tipo de fala. Eu acho que na cabeça dele, realmente, tendo grandes jogadores do lado, o futebol dele vai melhorar e muito. E eu não tenho dúvida que isso possa acontecer. Mas o problema ele não tá conseguindo enxergar que talvez ele acaba sendo um atraso para a seleção.
Porque o Neymar muitas vezes ainda comete os mesmos erros de sempre. A diferença é que antigamente, quando o Neymar recebia uma bola e em vez de fazer uma jogada rápida, ele pegava e dominava e driblava e coisa parecida, hoje em dia ele não consegue mais driblar. Hoje em dia ele não é mais aquele Neymar que vai passar por 2, 3 jogadores e vai conseguir ainda manter um ritmo de jogo ou mesmo armar um contra-ataque. Esse Neymar não existe mais. E ele ainda não conseguiu perceber isso. E isso é o que eu acho que mais me preocupa quando se fala em seleção brasileira. Porque se no time do Santos ele não tá conseguindo fazer. Não tá conseguindo ser esse diferencial, na seleção brasileira, dependendo de como for o ritmo do time, o Neymar pode ser mais um atraso pro time da seleção do que realmente um diferencial. E aí, por que eu tô debatendo esse tema? Porque, para mim, tá muito incerto, ou está muito pouco claro, de fato, o motivo do Ancelotti não ter chamado o Neymar nessa convocação, tá? Eu fiz esse tweet aqui, mais ou menos na hora do almoço, e aí eu falei assim, até quarta, quando o Ancelotti falará em entrevista coletiva, ele vai falar na véspera do jogo contra o Chile, ficaremos com a incerteza de o motivo dele não ter convocado o Neymar, por causa do edema na coxa, se por uma decisão técnica ou se porque já conhece o jogador, do que o jogador pode fazer. Na entrevista da convocação, Ancelotti foi totalmente escorregadio. Respondeu 3 vezes sobre o tema, mas não definiu nada. Vamos ver se na quarta ele falará de forma clara o que motivou a decisão. E aí eu dou uma resumida aqui, ou eu faço uma recapitulação do que o Ancelotti falou. Nos 3 momentos em que falou de Neymar, Ancelotti disse, primeiro, que o Neymar estava na lista larga, mas que teve um problema, se referindo com a palavra problema ao edema que o Neymar teve na coxa, e avaliaram esse edema na coxa na hora de fazer a lista final. Isso foi dito pelo Ancelotti. O outro ponto, ele disse que todos na comissão técnica sabem o que o Neymar pode fazer e oferecer ao time, abrindo a interpretação para não terem convocado o Neymar porque o Neymar daria a sua oportunidade para outros serem testados. Essa é uma segunda interpretação. E a terceira interpretação do que foi dito é que para jogar na seleção, qualquer jogador precisa estar 100% de sua condição física. Isso também o Ancelotti disse. Cara, analisando essas 3 falas que o VSR separou, dá pra gente fazer tipo uma pequena análise, né? Que na primeira, que se refere ao edema, já foi desmentido que o Neymar não tinha edema nenhum. Então aí já abre aquele sinal de alerta, né? Na segunda, quando ele diz que todos da comissão sabem o que Neymar pode fazer e oferecer ao time. Cara, ele não tá levando um pequeno fator em consideração nesse caso. O Neymar sabe o que ele pode oferecer para a seleção brasileira? Porque assim, se todos da comissão sabem, e todo o Brasil sabe, será que o principal agente que deveria ser o diferencial sabe o que ele pode oferecer realmente para a seleção brasileira? Porque, igual eu falei, eu acho que o Neymar tá com uma visão totalmente errada do seu futebol. Ele tá achando que ainda vai conseguir driblar 2 e botar na frente e sair correndo. Eu realmente acho isso, porque no time do Santos ele tem tentado fazer isso mais de uma vez, e mais de uma vez ele tem falhado. Então, será que realmente o Neymar entende qual que é o seu papel nessa seleção? E a terceira frase, eu acho que é para fechar com chave de ouro, né? Que para jogar a seleção, qualquer jogador precisa estar 100% de suas condições físicas. E convenhamos e bem sabemos que o Neymar não tá no seu 100%. Pô, o cara não consegue, como eu posso dizer, ocupar mais de um espaço no jogo. Pô, o Neymar faz um lance e anda. O Neymar perde a bola e anda. O Neymar não é mais aquele jogador que talvez se ele perder a bola ele consegue voltar para recuperar, para recompor, criar um esquema tático que ele possa se movimentar. O Neymar não consegue mais fazer isso, cara.
Então ele não tá mais em sua plena condição física. Ele não entende, talvez, como ele deve atuar. Se ele não entende no Santos, imagina a seleção. Qual o futebol que ele deve oferecer para o time. E, pô, assim, são muitos pontos de interrogação envolvendo um jogador que, sim, deveria ser o diferencial, mas acaba, às vezes, se tornando um problema. E aí eu termino o Twitter dizendo, tudo isso na mesma coletiva. Daí você interpreta o que quiser. Esse é o cenário das vezes em que o Ancelotti, numa entrevista longa, numa entrevista de várias perguntas, e numa entrevista em que o Ancelotti deu um nó na imprensa. Porque ele respondeu tudo que foi perguntado, mas ao responder ele não definiu ou não foi preciso na resposta em nada. Inclusive, houve uma segunda pergunta querendo saber do motivo do Neymar não estar na lista, e aí o Ancelotti deu essa desconversada e essa resposta termina com ele dizendo: para jogar na seleção nacional, qualquer jogador precisa estar 100% de suas condições físicas. Reparem que se você voltar aqui na timeline do canal do VSR, no vídeo que eu falo da convocação, eu puxo a minha manchete desse vídeo da convocação é exatamente essa frase. Porque para mim é uma frase de impacto. Você, tendo a situação atual do Neymar, você bater numa tecla de forma tão veemente que para você estar na seleção nacional, você precisa estar 100% das suas condições físicas. Acho que o Ancelotti foi sabiamente, do ponto de vista dele, tá? Sabiamente vago, sabiamente escorregadio, para deixar um tema sensível, que é a presença ou a ausência do Neymar. A presença ou a ausência do Neymar são basicamente numa mesma intensidade sensíveis. Se o Neymar estivesse na lista, teriam vários enfoques para o Neymar estar na lista e teria repercussão. O Neymar fora da lista tem uma repercussão também. E acho que o Ancelotti foi totalmente consciente quando ele foi vago e escorregadio sobre esse tema. Porque na cabeça do Neymar, ele não tem nenhum problema físico, ficou claro pela resposta dele. Na cabeça do Neymar, Neymar, não tem nenhum problema físico e ele não foi chamado porque assim o Neymar não quis. Ponto. Na cabeça do Neymar é isso. Essa interpretação está errada? Não, ela pode ser. Pode acontecer. Pode acontecer. Como qualquer um pode entender que o Ancelotti ia convocar o Neymar, quando ele ia convocar o Neymar, a convocação foi na segunda. Na quinta-feira anterior, vem a notícia do Santos de que o Neymar sofreu um edema na coxa. Então, o Ancelotti pode perfeitamente olhar e falar: opa, eu ia chamar porque ele jogou 7 jogos seguidos. Eu ia chamar. Mas como ele teve esse edema na coxa, é uma lesão, não vou chamar. Pode ter acontecido. Como também pode acontecer do Ancelotti analisar com lupa o que o Neymar tem feito e entender que o Neymar está longe ou não está atingindo o 100% de sua condição física. Pode ter essa interpretação? Pode. Se for essa terceira interpretação, de que o Ancelotti entende que mesmo o Neymar jogando, o Neymar não está 100% da sua condição física, pode muito bem o Ancelotti estar preparando o terreno para ele não convocar o Neymar. Ele entender que o Neymar não atende o que a seleção precisa. Isso está na mesa. Isso está sobre análise. Cara, eu tô aqui, tipo, pensando e refletindo que, pô, que saudade que eu tenho de uns tempos atrás, né? É óbvio, o futebol se desenvolveu, o futebol melhorou e tal, mas tem umas coisas no passado que era tão boa, né? Tipo, um Felipão falando que não ia chamar o Romário pra Copa do Mundo, e o Romário mandando o Felipão pra aquele lugar e falando que estava apto, sim, a ser convocado. E isso vai de acordo muito com a minha filosofia para a seleção brasileira. Eu acho que os jogadores que devem estar na seleção brasileira são jogadores que forçam a sua convocação.
e aí em dizer em forçar a sua convocação, é no sentido igual o Caio Jorge fez. O cara tá jogando tão bem, mas tá sendo tão fora da curva, que ele tem que estar na seleção, entende? Então, eu sou muito adepto a esse tipo de filosofia, de que o jogador, ele tem que ser unânime. Eu não digo unânime no sentido de, os 23 serão sempre esses, não tem dúvida. Não, não é isso. Eu falo unânime no sentido de, o cara tá sendo tão espetacular no seu time que ele tem que estar na seleção. E no caso do Neymar, por mais que o Neymar já fez muita coisa pela seleção, digo assim, não chegou a ganhar a Copa do Mundo, mas tirando isso fez muita coisa, artilheiro, líder de assistência, coisa parecida, mas o Neymar precisa entender que ele não é mais aquele jogador. Esse jogador Neymar de hoje precisa mudar o seu futebol, e a sua teimosia tem causado todo esse problema que ele tem recebido no time do Santos, porque ele se teima ou ele acaba não respeitando a situação do seu próprio corpo e não quer mudar o seu estilo de futebol. O seu estilo que ele tá tentando manter desde o Neymar do passado é o Neymar que vai receber pancada e vai continuar se machucando. Ele quase sofreu uma contusão contra o time do Fluminense justamente porque ele teima em se manter jogando do mesmo futebol. Só que, tipo, o cara já tá com 33 anos, cara. Não tem mais o que fazer, não tem mais pra onde correr. Se não aprendeu até agora, não vai aprender nunca. Então o Neymar vai ser sempre aquele jogador que a gente vai falar, caramba, tinha tanto potencial, mas desperdiçou tudo. Simplesmente porque o jogador não consegue entender a sua realidade. E aqui eu vou utilizar de mais um exemplo. Por que que a Argentina foi campeã do mundo? Porque o Messi é fora da curva? Óbvio. Mas porque o Messi entendeu como ele deveria atuar na Argentina. O Messi de antigamente, que não tinha conseguido conquistar grandes coisas pela Argentina, era o Messi que queria pegar a bola e resolver tudo sozinho. O Messi na Argentina, que foi campeão do mundo, o que o Messi fez? Eu tô aqui pra ajudar vocês. Eu tô aqui pra sim ser o diferencial, mas eu não vou sair driblando meio time porque eu não tenho mais condições pra isso. Se percebe, é só observar o jogo da Argentina na Copa do Mundo. O Messi, toda vez que ele pegava a bola, ele já sabia o que ele queria fazer. O Messi partiu de um atacante driblador, passou a ser um meia articulador. E é esse tipo de posicionamento que o Neymar deveria ter se implantado ou implementado no seu futebol. Esquecer um pouquinho a parte de eu devo driblar, eu devo partir sozinho. E sim ser o articulador. Só que eu acho que pro Neymar isso não é o suficiente. E a gente tá vendo o resultado que não tá dando muito certo ele se manter nesse estilo de futebol dele, refletindo ao passado que hoje já não existe mais. Hoje, mais cedo, no De Placa, lá na TNT Esportes, me perguntaram se eu entendo como possível o Ancelotti não convocar o Neymar de qualquer jeito. Agora eu já começo a entender que ser possível. Agora acho que já começa a podermos entender que o Ancelotti não vai convocar o Neymar de qualquer jeito, esse de qualquer jeito entre aspas. Ele não vai convocar o Neymar, para isso basta o Neymar estar jogando. Acho que o Ancelotti falou essa frase, para um jogador estar na seleção nacional ele precisa estar 100% de sua condição física. Eu acho que o Ancelotti já falou isso para preparar todo mundo, seja a torcida, seja a imprensa, seja outros dirigentes, até da própria CBF, para preparar a todos que, na cabeça dele, o Neymar só irá para a Copa ou só será convocado se de fato ele estiver merecendo e se de fato ele estiver 100% fisicamente. Reparem que estar 100% das condições físicas é totalmente diferente de estar atuando. Um jogador pode atuar mesmo estando mal fisicamente. Bom, esse foi o vídeo do VSR, cara, um excelente vídeo comentando um pouco sobre toda essa situação de Neymar e seleção. E uma coisa que eu quero também comentar que o VSR tem dito bastante, que é essa não convocação do Neymar para a seleção brasileira. Eu duvido muito, sabe? Por mais que eu entenda que o Neymar ainda tá longe de estar pleno, nas suas condições plenas, não vou dizer 100%, mas está longe das suas condições plenas para realmente atuar na seleção brasileira. Porém, acho que, por mais que o Neymar não seja talvez titular numa seleção,
A sua convocação eu acho que já é meio que certa e garantida. Eu não vejo um Ancelotti chegando. Se talvez o Ancelotti tivesse mais tempo, talvez eu acreditaria nesse posicionamento dele de, cara, não vou levar, pronto, acabou. Agora, chegando, assim, de bate-pronto, com menos de um ano para poder trabalhar e atuar pela Copa do Mundo, eu duvido muito que o Ancelotti vai conseguir ter essa postura de barrar o Neymar de uma convocação da Copa do Mundo. Eu não acredito muito que o Neymar vai estar em plenas condições para atuar pela seleção, essa é a minha opinião. Bom, o que você acha, o que você pensa? Deixa aí nos comentários, deixe seu like, comenta e compartilhe. Se inscreva no canal para ajudar, tamo junto e falou!